Na construção de portfólios de investimentos, nós temos algumas classes de ativos. O primeiro e mais conhecido é a renda fixa. Temos a renda variável, que são as ações. Dentro das ações tem subcategorias como ETFs, BDRs, as próprias ações aqui no Brasil. Temos os fundos de investimentos, que são classificados também em diversos riscos. Os fundos conservadores são fundos de renda fixa, os fundos moderados podem ser fundos multimercados ou renda fixa crédito privado. Temos os fundos de ações, então isso atende, essa classe de ativos de fundos de investimentos atende a diversos perfis de investidores. E temos também a previdência privada, que não é uma classe de ativo especificamente falando, mas faz parte de um portfólio na construção para a gente fazer um planejamento financeiro. Previdência sempre através de fundos de investimentos. Entendendo o perfil do investidor, conhecendo essas classes de ativos, nós temos que entender também como cada um se comporta. A renda fixa, o racional dela é quanto maior o prazo, maior o retorno. Já nas ações, o racional é um pouquinho diferente, é quanto maior o risco, maior o retorno. São essas duas grandes categorias para a gente simplificar o racional de como o investidor escolheria as classes de ativos, né? Então a gente tem o risco de mercado, que pode, sim, se você está disposto a tomar um risco maior no papel, por exemplo, uma ação, você vai ter um retorno maior. Se você está falando de renda fixa, se você tiver um risco de crédito maior, você vai ter um retorno maior também. Outra coisa que determina o retorno é o prazo. Então, se você tem um horizonte maior de investimento, você consegue obter um retorno mais interessante. Se você tem uma necessidade de liquidez maior, um prazo de investimento menor, geralmente o retorno também é um pouco menor. Na construção, inicial de um portfólio novo de investimento, quais são os passo a passo que temos que fazer? O primeiro deles é conhecer o investidor. Definir o perfil de investimento, a gente vai colher as informações principais para a gente começar a entender qual que é o objetivo dele. O investidor com objetivo de curto, médio ou longo prazo. A carteira ela dá para ser mais alongada, a carteira tem que ser mais líquida. Tendo isso em vista, a gente começa a selecionar os ativos. Por exemplo, algumas pessoas precisam de uma determinada liquidez, que é o fundo de reserva. Todas elas acabam tendo e fazendo fundos líquidos. A outra parcela do patrimônio, geralmente a gente consegue alongar. Da parcela alongada, a gente já parte aí para a seleção dos outros ativos. E aí, definindo esse perfil de investidor, que é, por exemplo, suponha que ele seja conservador. Geralmente a gente vai escolher somente renda fixa. Se ele é moderado, a gente consegue fazer um mix de classe de ativos. O sofisticado, a gente tem uma flexibilidade muito maior para trabalhar fundos de investimento mais arriscados, ou própria carteira de ações, outros tipos de ativos que aí precisam de um monitoramento um pouco mais de perto. Mas o passo para montar essa carteira é definir o perfil, definir o objetivo, se é de curto, médio e longo prazo, o horizonte de investimento. A gente tem que entender também ciclo econômico. Então, entendendo o ciclo econômico, a gente faz a estratégia e faz a escolha dos papéis. Por quê? Tem os momentos ideais, às vezes, para você entrar na bolsa, tem os momentos ideais para você comprar ou vender uma renda fixa. Então, se você não entende de ciclo econômico, você pode não necessariamente dar um retorno mais efetivo, muito eficiente para a carteira do cliente. Dá para montar a carteira a qualquer momento? Dá, mas a gente tem que entender o ciclo econômico para escolher a estratégia correta naquele determinado momento que o cliente solicita essa assessoria. E, obviamente, é tudo super dinâmico. A gente faz o rebalanceamento de carteira, porque o ciclo muda o tempo inteiro, então a cada 3, 6 meses, a gente faz uma revisão para ver se tem algum ajuste de ativo que precisa ser feito. Uma carteira de investimento ela não é estática, ela é sempre dinâmica, porque as coisas, tanto no Brasil quanto no mundo, elas alteram rapidamente. Então, o assessor tem que estar atento a essas mudanças, eles têm que estar atento a todas as notícias, a todos os eventos que têm acontecido no mundo, para a gente adaptar sempre à nova realidade, e essas mudanças que a gente tem aí no dia a dia de mercado, E carteira de investimento geralmente é impactada não só por ciclo econômico, mas também político. Então tem uma questão política e econômica que a gente precisa sempre estar atento.